você precisa conhecer um pouco de um dos maiores grupos de tecnologia do mundo. Uma empresa de tamanho global. Terceira maior detentora de patentes dos Estados Unidos por 5 anos seguidos. Quase 3 bilhões de dólares em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Empresa que ocupa o 7º lugar entre as empresas com melhor reputação do mercado, de acordo com o Reputation Institute. Quase 200 mil colaboradores em todo o planeta. Uma companhia inovadora e sólida e que gera 33 bilhões de negócios. Canon Group é uma empresa global que atua em diversos segmentos, sempre com muito êxito. Medical. Com tecnologias voltadas a diversas áreas no segmento de healthcare, a divisão médica possui tecnologias de tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, angiografia, raios X e informática médica, com a mais avançada tecnologia de ponta, incluindo inteligência artificial e deep learning. Fotos e imagens. Projetores e câmeras digitais para cinema, 8K, 4K, câmeras fotográficas, câmeras de alta definição para telescópios, aviação e em várias outras categorias de atuação. Serviços de impressão, desde impressoras domésticas até linhas profissionais de alta performance, grandes volumes e alta velocidade, bem como impressoras de alta resolução com qualidade fotográfica e grandes formatos. Equipamentos industriais, uma extensa linha de tecnologias aplicada à indústria, tais como nanoimpressão litográfica para miniaturização de semicondutores, sistemas de realidade virtual, unidades de fabricação de painéis detectores e LEDs orgânicos, sensores CMOS. Canon, um dos maiores grupos de tecnologia do mundo. Uma boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui novamente na nossa plataforma, nesse webinar da Canon Medical, que vai falar hoje sobre uma tecnologia avançada em ultrassonografia, sobre fusão de imagens. Então, agradeço o tempo de todos, a disponibilidade de todos em estar conosco aqui nessa noite, nesse dia frio aqui em São Paulo. E eu, sem mais delongas, gostaria de me apresentar. Eu sou o Fernando, gerente de produtos nacionais da unidade de ultrassonografia da Canon, e tenho o prazer de, nessa noite, anunciar esse webinar sobre fusão de imagens com um grande amigo e colega, o Dr. Silvio Cavazola. Dr. Silvio Cavazola é médico formado pela PUC do Rio Grande do Sul, um médico com 27 anos de experiência na área de radiologia, diagnóstica e intervencionista, e atualmente trabalha no Hospital Mãe de Deus, Clinossom e Medicina Diagnóstica também, um médico que tem larga experiência aí e vai poder compartilhar um pouquinho conosco nessa noite dos seus conhecimentos nessa tecnologia, que é uma tecnologia avançada e que muito pode beneficiar o profissional médico e, consequentemente, o paciente em relação ao diagnóstico do câncer de próstata. Dr. Silvio, sem mais delongas, uma boa noite. Obrigado pela presença, obrigado por estar conosco aqui. E, por favor, sinta-se em casa, fique à vontade aí para compartilhar os conhecimentos conosco. Seja bem-vinda. Ok, muito obrigado pelo convite para mostrar a nossa experiência aqui nessa parte de biópsia de próstata por fusão de imagens, e a ideia é passar algumas orientações assim de como a gente faz o procedimento, né?
como é o passo a passo, no final a gente vai ter uma parte que foi filmada, onde a gente vai mostrar o step by step de como fazer a fusão das imagens para a gente poder obter o melhor resultado no diagnóstico do câncer de próstata. Tá? Nós podemos começar, então, a ideia do webinar, então, assim, é como a fusão por imagens pode aumentar a precisão diagnóstica do câncer de próstata, né? Seguinte. Pode passar o próximo. Então, assim, o diagnóstico de câncer de próstata, tradicionalmente, é feito pelo PSA, toque retal e biópsia, né? A biópsia, até uns 5, 6 anos atrás, um pouco mais talvez, ela era feita quando tinha alguma alteração no toque ou quando o PSA estava alterado, né? O paciente era encaminhado para fazer esse procedimento. Normalmente ela era feita de maneira randômica, a gente dividia a próstata em 6 zonas, né? E tirava amostras dessas 6 zonas de maneira aleatória, né? Randômica, né? Quando a gente não tinha nenhuma imagem no ultrassom. A sensibilidade e especificidade desse tipo de procedimento, ela não é tão alta, ela tem uma baixa sensibilidade e uma baixa especificidade. E, consequentemente, um percentual grande de casos clinicamente significativos, eles podem não ser diagnosticados através desse método. Então, a gente começou a procurar outras maneiras de melhorar a qualidade do procedimento. E a gente viu, pode passar o próximo, com a chegada da ressonância multiparamétrica da próstata, que ela abriu uma janela para a gente melhorar a qualidade do exame, né? Então, a gente vê a ressonância magnética como um exame de escolha para detecção tumoral. Ela pode localizar áreas da próstata alteradas, né? De preferência, o exame feito em equipamento de 3 Tesla, né? Se não tiver aparelho de 3 Tesla, 1,5 pode ser feito, contanto que se ajustem alguns parâmetros do aparelho para melhorar a qualidade da imagem, né? Hoje, eu acho que a biópsia, sempre que possível, deve ser precedida de uma ressonância magnética, né? Porque isso já, em vez da gente sair fazendo aquela sextante procurando alguma coisa, a gente já vai pelo menos mais orientado naquele ponto onde tem alguma alteração e pode obter um resultado melhor ali, né? Ela reduz o número de biópsias randomizadas desnecessárias, né? Provavelmente, com o passar dos anos, existem estudos que estão vendo a possibilidade da biópsia ser feita de maneira biparamétrica, ou seja, usando T2 de difusão, dispensando o contraste, deixando o contraste para quando houver alguma dúvida nas sequências de T2 de difusão. Isso pode tornar o exame um pouco mais barato, um pouco mais inócuo, né? Ela também te permite, além de localizar alguma área para te orientar o teu procedimento, fazer um estadiamento. Ela consegue ver se há alguma extensão dessa lesão para fora da próstata ou não, se há comprometimento da cápsula prostática, das vesículas seminais e de linfonodos regionais, né? E ela já está incorporada, nos últimos anos, já aos protocolos de vigilância ativa. Então, os pacientes que fazem uma biópsia de próstata e que tem um resultado positivo para um câncer de baixo grau, às vezes eles podem optar por fazer controle e fazendo rebiópsias ano a ano para avaliar a evolução dessa lesão, se ela vai continuar estável, um Gleason 6, um tumor de baixo grau, ou se ela vai evoluir para um tumor mais agressivo. Pode passar o próximo. Então, como é que a gente avalia as alterações da ressonância? Através da classificação PIRADS, né? A classificação PIRADS, ela veio, assim como na mama tem BIRADS, hoje já tem RADS para tudo, para fígado, para pulmão, né, para tireoide. O PIRADS, ele veio para nos orientar como fazer a interpretação dos achados da ressonância, né? O que se toma por base maior é que nas alterações da zona periférica, a sequência que a gente vai valorizar mais é a sequência de difusão do ADC, né? E na zona de transição é a sequência em T2, né? Então a gente vai ter uma classificação de 1 a 5, onde vai variar assim, o normal, 2 achados indistintos ou não muito seguros de um nódulo, áreas em cunha, em faixa, eventualmente, né? O grau 3 seria um nódulo, mas um nódulo que é um nódulo numa sequência, na outra ele já, por exemplo, é um nódulo no T2, ou parece um nódulo no T2, na difusão já não está tão claro, né? O 4 seria quando tu tem um nódulo bem definido na difusão e a mesma imagem no T2, e se tu fizer contraste impregnar, então isso já
te puxa mais por um PIRADS 4, se ele for menor que 1,5 centímetro, se ele for maior que 1,5 centímetro, PIRADS 5. Basicamente a diferença é o tamanho do 4 para o 5, né? Próximo. A gente tem aqui algumas imagens, né, onde a gente tem a zona periférica e a zona de transição, os achados em PIRADS 1, 2, 3, 4 e 5. Na verdade, o 4 e o 5 só vai variar é o tamanho da lesão, né? Pode passar o próximo. E com base nessa classificação PIRADS, a gente vai ter uma estratificação. PIRADS 1, pouca probabilidade, né? Muito pouca probabilidade de ter alguma câncer de próstata clinicamente significativo. PIRADS 2, uma probabilidade baixa, menos de 20%. O PIRADS 3, intermediária, né? Entre 60% de chance de não ter nada mais significativo. O 4 já inverte, já passa para 65%, 70% de chance de ter um câncer de próstata clinicamente significativo naquela área. E o PIRADS 5, 95% de chance de ter um câncer de próstata clinicamente significativo naquela área. Próximo. Quando a gente não tinha a fusão, quando se montou essa classificação em PIRADS, né, o American College de Radiologia fez, ele dividiu a próstata em setores, em zonas, né, e conforme a alteração na ressonância aparecia, ela era marcada. Isso facilitava, quando a gente vai fazer a biópsia cognitiva, né, a localizar na nossa cabeça melhor. A biópsia cognitiva é quando a gente pega o exame de ressonância magnética, né, olha a próstata do paciente e vai, essa lesão está no terço médio, na parte superior direita. Então eu vou olhar ali com a ecografia. Não tem nada ali que eu veja na ecografia, mas eu sei que está ali. Então eu já, com a imagem da ressonância na minha cabeça e mais essa setorização marcando o ponto, às vezes facilita bastante para a gente fazer a coleta por fusão cognitiva ou biópsia orientada por ressonância, como costumo chamar. Próximo. Então a gente tem basicamente, né, as três técnicas: a biópsia transretal sistêmica ou randômica, né, de 12 a 18 amostras, né, a transretal guiada por ultrassonografia orientada por fusão cognitiva ou orientada por ressonância, que a gente olha o exame, monta na nossa cabeça mais ou menos o local onde está localizada a lesão e faz a coleta daquela área, né? E a biópsia orientada por fusão de imagens em tempo real, que a gente vai marcar o local na ressonância e vai nos mostrar na ecografia exatamente o ponto que a gente tem que fazer a coleta das amostras. Próximo. A fusão cognitiva, a gente diz que ela tem baixo custo porque ela não agrega nenhum custo a mais para fazer a biópsia. Uma biópsia de próstata, vai ter a ressonância, vai olhar a ressonância, vai olhar a ecografia para ver se aquela imagem da ressonância tem representação na imagem ou não. E não tendo, tu vai... é no terço superior direito do terço médio, ali, na parte superior do terço médio. Eu vou ali e vou coletar 6, 7 amostras, fazer uma saturação daquela área para tentar obter algum resultado positivo, né? Então, nem sempre ela visualiza, eu diria que na maioria das vezes a gente não visualiza a lesão. As lesões pequenas, com menos de 1,5 centímetro e anteriores, na zona de transição ou junto à zona anterior ou perto do estroma fibromuscular, a gente tem uma maior dificuldade de atingir com precisão essas áreas, necessita fazer várias amostras dessas áreas e com risco maior de sangramento ou alguma lesão de uretra, né? Ela tem um resultado ligeiramente inferior se comparado à fusão de imagens se feita por médicos experientes, né? Assim, a diferença não chega a 10%, né? Mas assim, o que eu vejo é que principalmente nas lesões menores que 1 centímetro, essa diferença aumenta bastante em prol da fusão por imagens, né? Então a fusão por imagens ela consegue detectar lesões menores que 1 centímetro com uma precisão muito maior que a cognitiva, mesmo que tu tenha muita experiência fazendo biópsia de próstata. Próximo. A fusão por imagens, então, ela visualiza a área alterada em tempo real, a gente marca na ressonância, ela nos mostra na ecografia onde é que a gente tem que fazer a coleta da amostra. A gente pode coletar uma quantidade menor de amostras, não precisa tirar tantas amostras, né, quando a gente faz uma saturação numa área onde a gente faz uma biópsia cognitiva, né. Ela permite, isso a gente vê em dados de literatura, uma detecção maior de câncer de próstata clinicamente significativos, comparado com as outras modalidades de biópsia, né. Ela aumenta também a acurácia a detecção de cânceres de próstata
menores, maiores que 1,5 centímetro em zona de transição, zona anterior do estômago fibromuscular. Essas lesões menores que 1 centímetro na zona de transição, zona anterior do estômago fibromuscular, às vezes elas nunca são biopsiadas numa primeira biópsia randômica sistêmica. 80% dos tumores, como estão na zona periférica, a gente acaba fazendo só a biópsia da zona periférica e o paciente volta daqui a um ano com uma biópsia negativa e com PSA que subiu, né? Então agora com a ressonância a gente está vendo cada vez mais que a gente tem que às vezes aprofundar um pouco mais a agulha para coletar o material. A desvantagem, se é para dizer que tem desvantagem, é o custo do software, né, que agrega um gasto a mais para te adquirir o software, e principalmente que os colegas mais reclamam é que o exame não tem cobertura pelo rol DNS, então o paciente tem que pagar particular. Enquanto não for acertado isso, de ele ser incluído no rol e não se ter um valor adequado, né, a gente tem cobrado esse exame particular. É um exame que demora mais tempo para fazer, requer uma curva de aprendizado, requer investimento, então ele não pode pagar o mesmo que uma biópsia de próstata por fusão cognitiva, por exemplo. O quanto ele tem que ser valorado, isso é uma coisa que a gente tem que se discutir mais para frente. Próximo. Então, o que a gente tem com a ressonância? Uma alteração, né, na imagem da ressonância, que nem a gente tem aqui essa imagem. A gente tem uma imagem com uma câmera de infravermelho que mostra alguém escondido atrás de uma moita, que a ecografia mostra a moita, mas não mostra a pessoa. Pode passar? Quando a gente funde as duas imagens, a gente consegue ver pela imagem da ressonância que atrás da moita tem alguém. Aí você vai lá e pega aquela pessoa, ou faz a biópsia, no caso, naquele ponto onde aparece a alteração da ressonância. Próximo. Isso é o que acontecia muito antigamente, né? Assim, uma certa frequência. Pacientes com biópsia prévia anterior, as biópsias feitas na periferia, e a lesão na zona anterior ou na zona de transição, como a gente vê nessa imagem aqui claramente. Pode passar o próximo. Então, a gente consegue hoje, com a fusão por imagens, aumentar em até 30%, em algumas séries, né, o diagnóstico de cânceres de alto risco nos pacientes, diminuir um pouco o diagnóstico de cânceres de baixo risco, e isso leva a uma diminuição no supertratamento e no superdiagnóstico, porque às vezes você vai oferecer um supertratamento para uma lesão, de repente para um paciente mais jovem, que talvez não precisasse ser feito, né, dessa forma. Cada caso tem que ser individualizado. Hoje, cada vez mais o câncer tem um tratamento individualizado, e com a próstata a mesma coisa. A gente tem que ver comorbidades do paciente, idade, expectativa de vida, para poder orientar qual é a melhor conduta para aquele caso, para aquele paciente. Próximo. Como é que a gente faz nos serviços que eu trabalho? A gente trabalha tem 2 serviços que tem fusão de imagem. O preparo para o exame a gente faz sempre com sedação. Por que a gente não faz só com anestesia local? Primeiro, porque às vezes é demorado, qualquer movimento que o paciente faz, a gente tem que reprogramar, reorganizar o pareamento das imagens. Então, sedação, o paciente está sedado, a gente faz um flitienema para ter um pouquinho mais de limpeza ali na região do reto, trabalhar numa área menos possivelmente contaminada, né? Usa de rotina o ceftriaxone 1 grama EV antes da indução anestésica. Se o paciente é alérgico, a gente faz o cipro 1 grama EV. Não costumo dar antibiótico pós, né? Jejum de 8 horas para indução anestésica e exames laboratoriais, principalmente RNI, né, e plaquetas. Se a plaqueta está baixa, o RNI está alterado, a gente procura corrigir essas coisas para poder fazer o procedimento com segurança. E exames de imagem, claro, para a gente poder ter a base para seguir a fazer o procedimento. Próximo. Aqui a gente tem, então, do lado direito da tela a imagem do ultrassom e do lado esquerdo a imagem da ressonância. A gente vai procurar fazer o pareamento das imagens, depois a gente vai mostrar para vocês no webinar como é que a gente, no hands-on, como é que isso acontece. Então a gente tem a imagem da ressonância, ali a alteração no T2 do lado direito, marca o ponto onde a gente vai fazer a coleta da amostra. E aqui, de novo, ó, a gente tem a imagem ali, vai marcar o ponto, né? Esse é o local que eu quero fazer a punção, próximo. Agora a gente vai fazer a coleta da amostra. Então, ali a gente pega e acerta bem naquele ponto ali, é bem tranquilo de fazer. Próximo.
Aqui alguns exemplos de alguns casos que a gente fez, né? A gente tem a alteração na zona periférica, na parte superior, na zona periférica do lado direito ali, a gente fez a biópsia e veio um adeno Gleason 7, e uma lesão pequena na zona periférica mais alta, a nível de 8, 9 horas, também do lado direito, onde veio um diagnóstico de um câncer de próstata de Gleason 8. Próximo. Aqui é um paciente com lesão na zona de transição, uma hipointensidade na zona de transição. A gente marcou o ponto, foi lá, coletou a amostra, Gleason 9. Esse paciente já tinha 2 biópsias prévias negativas. O PSA dele na primeira biópsia era de 5, na segunda de 8 e na terceira de 12. Próximo. Aqui a mesma coisa, um outro paciente com na imagem de cima, na zona de transição, né, uma hipointensidade, a gente coletou a amostra, a gente vê que na ecografia não tem como a gente saber que tem alguma coisa ali. Esse também paciente com uma primeira biópsia prévia negativa, fez a ressonância e na segunda biópsia veio positivo. E de baixo, a imagem de baixo, a gente tem uma lesão que fica entre a zona de transição e a zona periférica ali também, que veio um adeno Gleason 7. Próximo. Essa aqui, também uma lesão junto da uretra, muito tênue, né? O PSA do paciente estava em torno de 7,5 e veio com adeno Gleason 8. Próximo. E essa acho que foi uma das menores lesões que a gente puncionou. Ela tinha 0,5 na zona periférica do lado direito também. E para nossa surpresa veio um adenocarcinoma Gleason 7. O que para o paciente não deixa de ser uma boa ter feito essa biópsia, né? Porque diagnosticou precoce um câncer intermediário, né? E pode tratar mais precocemente. Próximo. Às vezes essas lesões não aparecem tão bem na imagem em T2 e a gente tem que usar a imagem em difusão, né, para fazer a coleta da amostra. Então aqui a gente tem uma imagem em difusão, né, uma hiperintensidade, a gente marcou ali, coletou e veio um adeno Gleason 7. Próximo. E aqui também uma pequena hiperintensidade na difusão. Foi feita a biópsia e veio um Gleason 8. Essa lesão acho que tinha entre 0,5 e 1 centímetro, mais ou menos. Próximo. Como é que a gente faz o laudo, né? Eu tenho estratificado mais ou menos um laudo, assim, onde eu descrevo que a imagem, que o exame foi feito, né, para controle de fusão orientada, de biópsia orientada por fusão de margens, né? Coloco sempre as alterações da ressonância, a localização dela e a dimensão e a classificação de PIRADS. Porque como a gente está juntando isso para fazer uma publicação, né, a gente aí vai tendo esses dados para poder depois assim, esmiuçar melhor os resultados, né? E aí bota o número de fragmentos. Próximo, aqui tem esse aqui era de um colega que fez a biópsia comigo, ele tinha 2 áreas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, ambas PIRADS 4. A gente coletou um pouco mais de amostra, até por ser colega e não querer deixar passar nada, e veio positivo nas duas para um adeno Gleason 7. Próximo. Bom, aqui a gente vai mostrar um pouco os resultados que a gente tem, que eu tenho, né, nos 2 serviços que eu faço. Isso aqui foram em torno de 500 casos em 3 anos, todos feitos só por mim, nesses 2 serviços. Do lado esquerdo da tela a gente tem a biópsia sextante com orientação por ressonância, ou seja, sem fusão de margens, foram 270 casos, juntando tanto a sextante com a orientação por ressonância, a gente teve 50,7 de negatividade e 50,3 de positividade. E a biópsia orientada por fusão de margens, a gente teve 35% de negatividade, 65% de positividade. A gente anota que tem quase 30%, assim, quase de aumento de um para o outro, né, na taxa de detecção de câncer de próstata. Próximo. Esmiuçando melhor, a gente separou daí só a sextante sem ressonância. E a gente viu que ali é que realmente estava o grande furo da coisa. A sextante sem ressonância, ela mostrou uma baixa sensibilidade, né? 62% foram negativos,
e 62, 100 biópsias, 62% negativos e 62 positivas, 38% de positividade. Dessas, a maioria Gleason 6 e 7, algumas Gleason 8 e 2 Gleason 9, né? Que eram casos já mais que a gente, um toque já sentia que tinha alteração. Próximo. Na orientada por ressonância, os números melhoraram consideravelmente, né? Todos os pacientes que eu fiz foram 108, né? Então 62 foram positivos e 46 negativos, ou seja, 43% negativos, 57 positivos. A maioria Gleason 6 e 7, só que a gente já começa a ver Gleason 8 e 9 e até um Gleason 10 nessa ressonância, né? Desses 108 pacientes, a maioria eram PIRADS 4, 68, né? 29 eram PIRADS 3 e 11 eram PIRADS 5. Próximo. Dos 230 pacientes que a gente fez com fusão de imagens, a gente teve um resultado um pouco melhor ainda. A gente conseguiu 65% de positividade, 148 biópsias positivas e 82 negativas. Sendo que dessas 148 a gente teve Gleason 6 e 7 preponderando, mas também Gleason 8, 19 casos, Gleason 9, 13, Gleason 10, 1. Aqui tem um parênteses, né? A gente, como eu faço a coleta da fusão por imagem, eu coleto 4 a 5 amostras da alteração da ressonância e depois faço 2 de cada na sistêmica, tem alguns casos que tiveram mais de um score de Gleason, por isso que o número fica um pouco maior de Gleason do que o de biópsia, na verdade, né? Então, alguns pacientes eu biopsiei a área da alteração da ressonância, deu um Gleason 8, e de repente do outro lado deu um Gleason 6, ou logo acima tinha um Gleason 7. Então, por isso que está essa estratificação, só para ficar bem claro. Próximo. Então, aqui a gente esmiuçou um pouquinho mais na classificação PIRADS, né, para a gente ter uma ideia melhor, assim, de o quanto a biópsia por fusão ela melhora um pouco o diagnóstico do câncer de próstata, né? Dos 75 pacientes PIRADS 3, a gente teve 30 biópsias positivas e 45 negativas, sendo que dessas 30, 18 eram Gleason 6, 11 Gleason 7 e 1 Gleason 8. Ou seja, 34% de positividade, 66% de negatividade. No PIRADS 4, a gente teve 148 pacientes, 112 biópsias positivas, 36 negativas. Dessas positivas, Gleason 6 ou mais, 31 Gleason 6, 69 Gleason 7, 10 Gleason 8, 2 Gleason 9. Aproximadamente 75% de positividade e 25% de negatividade, nessa nossa casuística, né? Das 17 pacientes que a gente fez com PIRADS 5 com fusão de imagem, 16 deram positivas e 1 deu negativa, né? E a Gleason 6 não teve nenhuma nesse grupo, Gleason 7 foram 6, Gleason 8 foram 8, 1 Gleason 9 e 1 Gleason 10. Ou seja, 94% de positividade no PIRADS 5 e 6% de negatividade. Aqui, só para comparação, isso é uma série do Einstein, que foi apresentada por um colega, o Dr. Baroni, no congresso, e ele mostrou, de 2013 a 2018, que eles fizeram 1.097 casos, 5 vezes quase a minha casuística, né? Desses 1.100 casos quase, um foi paciente biopsiado com PIRADS 1, 105 ou 10% com PIRADS 2, a grande maioria, 501 pacientes, 45% PIRADS 3, depois 289 com PIRADS 4, né, e 200 com PIRADS 5. Minha casuística é um pouco maior, eu fazer biópsia no PIRADS 4 do que no 3, né? Pode passar o próximo. Mas os resultados não são muito diferentes, assim, a gente vê no PIRADS 5, em azul, o que é negativo, né? No PIRADS 5 foram só 5% ou 6% de pacientes negativos e 94%, bate um pouco com o nosso resultado aqui. No PIRADS 4 eles tiveram em torno de 29% de pacientes negativos e 71% positivos. Próximo da nossa experiência também, né? Com uma casuística nossa bem menor, no caso, né? E no PIRADS 3,
também praticamente a mesma coisa, 60% negativo, 40% positivo. Nós tivemos 66% negativo e 34% positivo. Eu não tive nenhum caso que veio fazer biópsia com Pirades 3, mas chama atenção que dessa casuística deles, 70% dos pacientes Pirades 2 tiveram negatividade, mas 30% tiveram positivo, e desses 30%, 15%, com câncer de próstata clinicamente significativo, Gleason 7 ou mais. Pirades 1 nem chega para a gente também, então. Próximo. Então, aqui só para a gente já ir, assim, concluindo algumas coisas, né? Peguei alguns artigos para citar a comparação do ultrassom com fusão com a biópsia simples, onde esse aqui, por exemplo, mostra que houve um aumento no diagnóstico do câncer de próstata clinicamente significativo com o uso da fusão. A maioria dos estudos que são feitos nesse comparativo vão para esse caminho. Próximo. Em cima a gente tem também um outro artigo que fala que a fusão por imagem, a gente consegue melhorar a qualidade da biópsia de próstata, fazendo diagnóstico de cânceres clinicamente mais significativos, né? E embaixo também uma revisão que também mostrava os mesmos resultados. Próximo. Aqui o primeiro trabalho de cima também fala sobre a questão da detecção das lesões na zona anterior, que eu acho que é o grande também indicação da biópsia fusionada por imagem, né? E embaixo um artigo que fala sobre o papel da biópsia de fusão nos pacientes com active surveillance para risco intermediário ou médio de próstata, onde também ela ajuda a fazer um acompanhamento melhor desses pacientes. Próximo. Esses dois últimos estudos são basicamente de custo-efetividade, porque uma das coisas que a gente ouve é assim, mas é caro fazer a biópsia. Sim, ela tem um custo, mas assim, a médio e longo prazo, esse custo se dilui, porque se você começa a fazer menos overtreatment e overdiagnose, ou seja, superdiagnóstico e supertratamento, você diminui o custo, né, final, né? Então, tanto o trabalho de cima quanto de baixo mostram isso. Eles, num primeiro momento, tem um aumento do custo, mas ele se dilui a longo prazo e se mostra mais benéfico, né? Próximo. Então, assim, antes da gente partir para a parte prática, né? Quais as principais informações que eu gostaria de passar para vocês? Eu acho que o principal é quando indicar a biópsia por fusão de imagens. Eu penso assim, quando tem uma lesão na zona anterior, junto ao estroma, ou na zona de transição, independente do diâmetro, eu acho que tem que fazer com fusão, mesmo que seja mais do que 1,5 cm, tá? Teoricamente, 1,5 cm, dá uma saturada ali, eu consigo coletar, mas eu acho que por segurança, e para te ter certeza que tu realmente pegou daquela área, a fusão por imagem, ela te garante um resultado melhor. Inclusive para evitar de fazer muitas amostras, que de repente tu pode, sei lá, lesa uretra, provoca um aumento de sangramento pela urina nos primeiros dias depois do exame. Então, zona anterior, estroma fibromuscular, zona de transição, qualquer diâmetro tem que fazer com fusão, tá? Lesões menores que 1 centímetro, em qualquer lugar da próstata, aí inclui zona de transição anterior, estroma fibromuscular e zona periférica. Porque mesmo que a gente tenha muita experiência, uma lesão com 0,5, que nem eu mostrei para vocês ali antes, tu pega uma próstata de 70, 80 gramas, meu amigo, por mais experiência que tu tenha, tu não vai garantir que tu pegou aquele ponto. Com a fusão, tu tem a certeza que tu pegou aquele ponto. Então, eu acho que lesões menores que 1 centímetro, independente da localização, mas principalmente as lesões de zona de transição anterior e estroma fibromuscular, né? Eu acho que tem que fazer com fusão, sim. As de zona periférica, mesmo que às vezes, mas essa aqui é uma barbadinha. Barbadinha dependendo do tamanho da próstata, dependendo de uma série de coisas, né? Eu acho mais prudente, se a gente realmente quer fazer a diferença, porque uma lesão com menos de 1 centímetro, se você faz, que nem a gente fez naquele paciente, uma lesão de meio centímetro, um diagnóstico de um adeno Gleason 7, ele está curado praticamente, se for tratado a tempo, ele não vai, assim, provavelmente ele não vai ter outro problema com a próstata, ele foi diagnosticado com uma lesão pequena confinada à próstata, né?
Então, eu acho que é isso que a gente está tentando fazer, o diagnóstico cada vez mais precoce para orientar o tratamento mais objetivo para o paciente. Em pacientes com biópsia prévia negativa, aumento progressivo do PSA e alteração na ressonância, acho que tem que fazer também a biópsia com fusão de imagem, né? Naqueles em active surveillance, com aumento do PSA e alteração da ressonância. E quando tiver uma classificação de PIRADS 3, 4 ou 5, PSA elevado em elevação, se for maior que 1,5 centímetro, em qualquer lugar da próstata, acho que tem que fazer com fusão também a biópsia. Resumidamente, se for uma lesão grande, no toque empedrado, assim, duro, esse tipo não tem necessidade de fazer confusão, realmente. Agora, é uma lesão que aparece só na ressonância, tem até 1,5 centímetro. A fusão, ela te garante uma qualidade melhor para o teu exame. Já que a gente está falando em como melhorar a eficácia do câncer de próstata, de detecção do câncer de próstata, acho que a fusão, ela entra exatamente nesse nicho. Agora a gente vai apresentar um vídeo para vocês, com um hands-on, onde a gente procura dar uma ideia de como é que é feito esse pareamento das imagens num Phantom. Passa a bola para o Fernando aí agora. Obrigado, Dr. Silvio. Antes da gente ir para o nosso hands-on, queria só dar um recado para quem está nos assistindo. Caso você queira fazer qualquer pergunta, questionamento ao Dr. Silvio, aí no canto esquerdo da tela, você pode observar que tem uma área de perguntas, então entra lá, coloca a sua pergunta, que ao final da apresentação, do hands-on, a gente vai estar colocando a pergunta aqui no ar e o Dr. Silvio vai estar esclarecendo aí as dúvidas que surgirem por lá, tá bom? Só esse recadinho antes do hands-on, vamos lá. Bom, pessoal, dando sequência à parte prática, né, desse webinar, a gente vai procurar mostrar para vocês como é que se faz a sincronização das imagens, né? Primeiro, a gente vai procurar baixar as imagens em T2 e difusão, que são as que a gente mais usa, né, para fazer a punção. Pode baixar as duas sequências, né? A gente tem nessa imagem aqui em modo B, do lado direito da tela aqui, o ultrassom, onde mostra uma lesão na eco, que nem sempre vai aparecer, né? E mostra uma alteração na ressonância também. A gente vai procurar fazer a sincronização dessas imagens, tá? Tem um botão que a gente aperta no aparelho chamado Sync. A gente vai ter a imagem da ressonância por inteiro na tela do lado esquerdo aqui e do lado direito a imagem da eco. Quando a gente apertar o Sync, ela vai mostrar só essa imagem de interesse, que é a área que a gente quer fazer a punção aqui. Eu vou fazer a punção, a pressão aqui no Sync, vai mostrar a área que a gente quer sincronizar para fazer a biópsia, tá? Tá mais ou menos no mesmo ponto? Não tá. Qual é a vantagem que a gente tem no aparelho da Canon para fazer esse procedimento? É que você precisa de apenas um ponto de referência para fazer com que a imagem seja pareada. Então aqui eu vou escolher a imagem da uretra aqui, vou marcar a imagem da uretra aqui na ressonância e vou marcar a mesma imagem aqui na ecografia. Pronto, a imagem está pareada. Eu movimento na eco, movimento na ressonância. Tá? Agora eu quero fazer a marcação do ponto da ressonância onde eu preciso fazer a biópsia. Tá? Então eu vou adicionar aqui um marcador na ressonância e ele vai me mostrar o ponto onde eu tenho que fazer a coleta do material na ecografia. Tá? Se a gente quiser ter mais assim, precisão ainda, coloca o guia de biópsia e aí é só disparar a pistola para colher as amostras aqui daquele ponto de interesse. Então, essa possibilidade da gente conseguir fazer o pareamento e a gente ter uma qualidade muito boa só com um ponto de referência, eu acho que é a principal vantagem, né, dessa máquina em relação às outras que a gente tem, os outros aparelhos que a gente tem de fusão no mercado. Ela é muito mais simples de fazer o pareamento e a gente consegue repetir isso. Se quiser acrescentar um outro ponto, a gente pode acrescentar outro ponto aqui também, quer dizer, é uma maneira muito rápida e muito fácil para fazer a fusão das imagens. Bom, além da possibilidade da gente fazer a fusão com a imagem da ressonância do ultrassom,
Esses novos aparelhos da Canon, eles têm algumas características que aumentam ainda mais a nossa precisão na coleta dessas amostras, né? Uma das possibilidades que a gente tem de fazer aqui é fazer um blend, fazer uma mistura da imagem do ultrassom com a imagem da ressonância. A gente aperta no botão aqui Blend, ele vai permitir que a gente em tempo real consiga identificar na ressonância e na ecografia, a ecografia com a ressonância na mesma imagem. Também permite a utilização do Doppler, tá? Para a gente poder verificar dentro daquela área da ressonância um ponto, eventualmente, onde possa ter uma vascularização maior, que possa indicar neovascularização, né? E essa neovascularização eventualmente está associada com o crescimento de alguma lesão tumoral mais recente. Então, é uma possibilidade de misturar o exame do ultrassom com a ressonância em tempo real, né? E além disso, permitir a utilização do Doppler para poder, eventualmente naquela área, ver um ponto que talvez tenha um resultado melhor da tua biópsia. Tá? Além do blend, existe a possibilidade da gente fazer a apresentação da imagem no plano axial e sagital ao mesmo tempo. Tá? Então a gente vai mover aqui a imagem, a gente vai ver que vai aparecer ali a uretra, né, no Phantom aqui o que seria a uretra, o que seria os ductos ejaculatórios, né? Então a gente consegue ter uma boa correlação, né, entre as imagens, te permite também fazer uma coleta mais precisa ainda nessa área de interesse. Tá? Além disso, existe a possibilidade da gente ter ao mesmo tempo a imagem, no caso aqui em T1 e T2, mas por exemplo difusão e T2, né? E você ter uma maior precisão ainda da coleta com as imagens em T1 e T2. Aqui do lado direito em cima seria uma junção das duas imagens, T1 e T2, né? Numa imagem mais colorida, né? E além dessa possibilidade da gente fazer essa apresentação na mesma tela das imagens em T1, em T2 de difusão no caso, né? Aqui no caso do paciente, no caso aqui do Phantom aqui em T1 e T2, ela te permite também fazer uma imagem tridimensional do paciente para você ter uma ideia no canto superior direito da tela, né, da tua relação da próstata, né, com os outros órgãos e estruturas da pelve do paciente. Então, na verdade, permite fazer um diagnóstico ainda mais preciso. A fusão com imagem já nos permite aumentar ainda mais o diagnóstico, mais a acurácia da nossa biópsia. Com todos esses recursos, é mel na chupeta, literalmente. Tá? Eu espero que vocês, né, tenham gostado de todas esses recursos que a gente tem aqui para oferecer e mostrar para vocês. Eu, particularmente, de todos, o que eu mais gostei foi dessa possibilidade da gente ter a possibilidade de misturar com a imagem do ultrassom e a ressonância ao mesmo tempo, né? Além desse blend da imagem de ressonância, outra coisa que me agradou muito foi essa possibilidade da gente poder ter a imagem em difusão e T2 ao mesmo tempo, né? Que a gente consegue ter uma maior acurácia e maior precisão daquilo que a gente está biopsiando, principalmente quando as lesões são pequenas, menores que 1 centímetro. Isso é uma coisa que eu friso muito. A fusão de imagens em lesões menores que 1 centímetro, independente da localização, se zona periférica, se zona de transição ou estroma fibromuscular, né? E obrigatoriamente nas lesões de zona de transição e estroma fibromuscular, eu acho que tem que se fazer a biópsia com fusão de imagens independente do tamanho, na zona de transição e no estroma fibromuscular. E na zona periférica, lesões menores que 1 centímetro. Lesões menores que 1 centímetro em qualquer área, sendo zona periférica, ou zona de transição, estroma fibromuscular, fazer com fusão é mandatório, senão você não vai ter, por mais experiência que você tenha, certeza que você atingiu aquele ponto de interesse do teu procedimento. Né? Então acho que a fusão está aí para ficar. No meu parecer, assim, dos sistemas que eu avaliei, esse sistema da Canon é o mais simples para se utilizar, por só ter um ponto de referência, sabe? Facilita muito para fazer o exame. E com o acréscimo dessas novas tecnologias aqui, olha,
é muito difícil não acertar naquele ponto que você precisa acertar. Alô? Oi? Doutor Silvio nos ouve? Agora sim, agora eu ouço. Então. Doutor Silvio, pode concluir, por favor. Não, é só passar para o pessoal essa informação, né? Eu acho assim, a fusão por imagens, ela é uma tecnologia que é razoavelmente recente, né? Mas que veio para ajudar a gente a melhorar ainda mais a qualidade da nossa biópsia de próstata. Eu acho que isso acaba implicando em fazer diagnósticos mais precisos, e às vezes em estágios mais iniciais, que possibilitam oferecer ao paciente uma terapêutica mais efetiva, né? Então acho que a fusão por imagem acho que veio para ficar e estabelecer um paradigma novo, né, no diagnóstico do câncer de próstata. Verdade. Gostaria de agradecer o convite também para dar o webinar, né? Espero que todo mundo tenha gostado e quem tiver dúvidas a gente está à disposição para esclarecer. Claro. A gente já vai entrar aí na nossa sessão de perguntas e respostas, doutor Silvio. Muito bacana aí tudo que o doutor passou e os números, né, falam por si só, né, quando o doutor mostrou ali os números da eficácia, né, do procedimento de fusão de imagens comparado a outros métodos. E aí seria uma pergunta, né, um bate-papo mesmo, como que o doutor enxerga esse caminho da fusão de imagens, né, porque nós temos aí colegas, né, alguns atores aí dentro de todo esse processo, que é o radiologista, nós temos aí o urologista e temos o paciente, né? Então, como que hoje a gente pode chegar com esse tratamento tão eficaz e tão mais confortável para o paciente de uma forma mais a larga escala, digamos assim, né? Porque será que os nossos colegas urologistas, eles têm conhecimento desse método que é tão mais eficaz e mais confortável para o paciente? Como que o doutor enxerga essa relação urologista, radiologista, inclusive até o paciente tendo a informação desses novos métodos mais confortáveis para a realização do exame, não só confortáveis, né, como também mais confiáveis para a realização do exame? Assim, eu tenho eu tenho na minha visão que isso é um trabalho de equipe, é o radiologista, o urologista e o paciente, não formam uma equipe, vamos dizer assim. O urologista encaminha o paciente para te fazer o procedimento, né, procurando esclarecer uma dúvida que ele tem em relação às alterações que o paciente apresenta nos seus exames, né. Então a gente tem que procurar oferecer o melhor possível para o paciente para poder fornecer, dar esse retorno para o urologista. O que eu procuro fazer, eu sempre procuro conversar com os colegas urologistas, eu tenho vários amigos que são urologistas, né? E a gente procura sempre trocar ideias e mostrar as vantagens, as desvantagens, né? Uma das coisas que o pessoal mais questiona é a questão do custo, né? Que ainda é um custo relativamente alto e os convênios não são obrigados a cobrir, porque como é um exame que não está no rol de procedimentos, mas isso é uma coisa que eu acho que a médio e longo prazo tende a se resolver com a inclusão, né, da fusão por imagens no rol de procedimentos. Eu acho que a médio e longo prazo, né, a gente tende a incorporar essa tecnologia. Eu acho que, diria que assim, em menos de 5 anos, talvez boa parte dos procedimentos que a gente vai estar fazendo vai ser orientado por fusão de imagens, né, nos pacientes que têm alteração na ressonância. Porque cada vez mais a gente está vendo os resultados mostrar, né, da biópsia fusão de imagens, que a gente tem um incremento no diagnóstico de câncer de próstata clinicamente significativo
diminuição de diagnóstico de câncer de próstata não significativo. E acho que isso é importante. Na verdade, o urologista quer saber assim, bom, ele tem que ser tratado, que tratamento eu vou oferecer para ele. Por isso que eu acho que tem que ser uma coisa meio que de parceria, a gente tem que conversar com o urologista, dar o retorno. Aconteceu de pacientes que vieram encaminhados para mim fazer uma classificação e a gente olhar a ressonância e não concordar e discutir com um colega urologista e de repente pedir para repetir o exame em outro local mais confiável, aquelas coisas. Eu acho que tudo é uma questão a gente tem que procurar fazer o melhor para o paciente, isso é o mais importante, né? Essa é a minha visão. Bacana, obrigado, Dr. Silvio. Vamos aí então entrar para as perguntas e respostas, que depois que terminou o hands-on aqui, começou a bombar aqui de perguntas. Acho que o pessoal estava esperando finalizar, e certo. Até que eu dei uma desviada do olhar aqui para poder selecionar aqui e clicar nas perguntas e respostas. A primeira delas, se há alguma indicação BX, né, de biópsia em PIRADS 1 ou 2? É uma pergunta interessante, assim, isso vai muito do urologista que está acompanhando o paciente e está vendo a evolução desse PSA, tá? Porque a gente viu ali no trabalho do Einstein, por exemplo, que até em torno de 15 a 20% dos pacientes com PIRADS 2, ou seja, sem alteração suspeita na ressonância, tinham câncer de próstata clinicamente significativo na biópsia. Então, acho assim, no PIRADS 2, principalmente, eu acho que não exclui, vamos dizer assim, fazer a biópsia, e isso vai depender da avaliação do urologista, né, da evolução da curva de PSA desse paciente. Tem uma série de coisas que a gente tem que avaliar para indicar ou não a biópsia nesses pacientes, né? Eu acho que o principal é a avaliação de como esse PSA vem se comportando. Ele vinha 2, 2, 2, depois começou 3, 4, 5, bom, tá subindo, mas não alterou a ressonância. Alguma coisa pode ter, acho que tem que fazer a biópsia, né? No PIRADS 1, eu acho que não. Acho que nesse caso, acho que dá para ficar mais tranquilo, porque os estudos mostram que não chega nem a 5%, 1% de câncer de próstata nesses pacientes. Às vezes você vai fazer um diagnóstico de um câncer de próstata Gleason 6, aí de repente um cara era jovem, daqui a pouco tu arranja um problema em vez de uma solução, né? Então, eu acho que no PIRADS 1 eu não indicaria. Agora, no 2, por esse viés de até 20% ter, eu acho que tem que avaliar o caso. Se for um paciente com PSA em ascensão, mesmo com toque negativo e com ressonância negativa, eu acho que seria interessante fazer a biópsia, talvez. Obrigado, Dr. Silvio. Outra pergunta. Se há necessidade de biopsiar aleatoriamente, mesmo com área suspeita na RM multiparamétrica e biópsia com fusão? Sim, eu de rotina, eu faço uma coleta de um número X de amostras, varia de 3 a 5 amostras da área que está alterada na ressonância, e faço 2 amostras dos restantes. Por quê? Porque já aconteceu, né, de eu fazer a biópsia, por exemplo, no PIRADS 3, biopsiei a área que tinha alterado, não deu nada. Só que no outro lado deu um Gleason 7 que não tinha aparecido na ressonância. Então, eu acho que de rotina eu tenho feito a coleta de em torno de 3 a 5 amostras, e ainda assim faço da área alterada e faço 2 randômicas dos outros restantes que não têm alteração, né, por causa desses casos. Teve um colega, inclusive, que era radiologista, que fez uma biópsia comigo, tinha 3 áreas alteradas na ressonância e as outras 3 não. Eu coletei as amostras nas 3 áreas alteradas da ressonância e coletei nas outras 3 que não tinham. E veio positivo em 5 das 6 áreas. Então, eu acho que eu fico mais tranquilo e acho que, de repente, pode trazer alguma informação adicional para o urologista, a gente estender um pouquinho mais o procedimento e coletar essas amostras a mais. Bacana. Próxima pergunta, do Arthur Maurício Vieira. Doutor Silvio, a biópsia é feita sem inverter a imagem na ecografia? Eu
aprendi a fazer a biópsia de próstata com ela invertida. Eu inverto a imagem para cima, né? E quando eu faço, por exemplo, lado direito e lado esquerdo, o que eu faço quando eu vou fazer a biópsia do lado esquerdo é girar 180 graus o aparelho. Então, na verdade, as imagens aparecem quase sempre no mesmo plano para mim. Mas isso foi a maneira que eu aprendi, que eu desenvolvi para fazer os meus procedimentos, né? O aparelho para te fazer a fusão, ele pode colocar tanto as imagens na posição superior quanto na inferior. Tu ajusta conforme conforme tu aprendeste a fazer. Eu botei daquele jeito que vocês viram porque eu aprendi a fazer assim. E é aquela coisa, depois que tu começa a andar de um jeito, para te mudar para outro fica mais difícil. Então eu procuro fazer sempre da mesma forma, né, e já estandartizei isso. Eu inverto a imagem. Quando eu estou fazendo o lado direito, eu pego e coleto as imagens aqui. Quando eu quero fazer o lado esquerdo, eu só inverto o transdutor 180 graus, ele passa para cá, a imagem fica do mesmo lado. Então, teoricamente, sempre as minhas biópsias vão sair as imagens todas do lado direito, mesmo que eu esteja fazendo a esquerda, porque eu inverto a imagem quando eu vou fazer o lado contralateral, né? Mas a imagem para fazer a biópsia, tu que ajeita no aparelho como tu quer. Aí uma pergunta, acredito, boa noite, eu não entendi. O aparelho da Canon adquire imagem de RM e ultrassom simultaneamente? Como assim? Não. É o seguinte, você tem que pegar as imagens, elas vêm em um CD ou numa pendrive em formato Daikon, elas são armazenadas no aparelho, você seleciona as sequências que você quer utilizar, tá? E aí, quando você vai fazer o exame de ultrassom, eu normalmente seleciono a sequência T2 porque ela é a mais anatômica, tá? Me mostra melhor a anatomia. Você coloca a imagem em T2 e coloca a imagem no teu ultrassom. A imagem está fixa, a parada do lado esquerdo da tua tela, né? Você vai localizar um ponto para fazer o pareamento. Às vezes eu pego uma calcificação periuretral que aparece na eco e boto na calcificação periuretral na ressonância. No momento que eu marquei esses dois pontos, eu aperto na função para fazer o pareamento, e aí o aparelho vai fazer com que a imagem do ultrassom e a imagem da ressonância fiquem juntas lado a lado, e conforme tu mexe uma, mexe a outra. Então você armazena o exame de ressonância dentro do aparelho antes de fazer a biópsia, seleciona as sequências que vai utilizar para fazer a biópsia, e depois você faz o pareamento entre essas sequências. Não é, o tempo real é você que vai montar, vamos dizer assim, né? O tempo real é quando você conseguir pegar a imagem da ressonância junto com a imagem do ultrassom, marcar um ponto que seja comum aos dois, para eles ficarem bem juntos, né? Tem uma calcificação aqui, achei a calcificação no mesmo ponto, marquei, bom. Aí você mexe o aparelho do ultrassom e vai mexer a imagem do ultrassom e a imagem da ressonância simultaneamente. Aí você vai ver como é que essa imagem está se movimentando, e em cima, no canto da tela, sempre tem um marcador da qualidade da imagem, que ele vai de 10 a 5, 4, 3, quanto mais perto de 9, 10, mais próxima a imagem está e mais fidedigno está o teu pareamento. Então você pode fazer o procedimento com segurança. Bacana. O Adriano Bosa aí dando parabéns pela aula e perguntando, caso o paciente que realizou, né, a ressonância, a fusão em outro serviço, você aproveita as imagens ou realiza uma nova RMN para a fusão? Não, se eu consigo que essas imagens que ele fez no outro serviço sejam entregues em formato Daikon e eu consigo armazenar elas dentro do ultrassom, não há necessidade de fazer outra ressonância. Não tem porquê. A não ser que você tenha um paciente que venha com uma ressonância que ele fez, sei lá, 6 meses, 1 ano atrás, que já é uma ressonância com algum tempo, aí sim, aí tudo bem. Mas senão não. Senão eu só peço que venha com formato Daikon. A gente sempre, quando vai fazer esses exames, é marcado o exame, o paciente vem, faz uma primeira consulta com a enfermeira ou com a pessoa que faz específica a seleção para esses exames, onde é explicado tudo para o paciente. A gente pega o CD, faz um teste,
né, para ver se vai abrir o CD ou não, porque às vezes pode acontecer do CD vir só para leitura e você não conseguir instalar ele no aparelho, né? Então, imagina, um paciente vem de uma cidade 500 quilômetros daqui para fazer o exame. Esse dia eu um paciente que veio de Cuiabá para fazer um exame aqui comigo, que era colega radiologista também. E se não abre na hora, como é que vai fazer? O cara volta para Cuiabá? Não dá certo, né? Então, a gente sempre, para fazer isso, a gente pede para o paciente trazer o CD é armazenado, a gente vê se está direitinho tudo, ok, é marcado o procedimento. Mas não há necessidade de fazer uma nova ressonância, não precisa. A princípio, se conseguir abrir em DICOM, tudo bem. Legal, a gente está recebendo muitas perguntas aqui, eu estou tendo que filtrar um pouco por causa do tempo, separando aqui um pouco as perguntas que são comuns. Doutor Silvio, o suporte médico para o fato do paciente estar anestesiado, o que necessita? Eu acredito que aqui faça relação à estrutura, né, doutor Silvio, que é necessária na sala de exame, no exame de fusão. O ideal é você ter um aparelho de anestesia, né, porque ele vai receber propofol, ele tem que ser ventilado, esse paciente, não há necessidade de intubação, tá? É uma sedação. A anestesia mesmo a gente faz injetando xilocaína direto na próstata, mas a sedação permite que o paciente relaxe, não se movimente, né? Então há necessidade de ter um carrinho de anestesia, né, com todo o aparato, o oxímetro para controlar a ventilação, né, para ver se está mantendo um índice de oxigenação adequado no sangue, né? E o eletrocardiograma, essa estrutura básica para fazer uma anestesia, uma sedação, vamos dizer assim, né? Claro que a gente também tem tubo, também tem cânula orotraqueal para eventualmente alguma necessidade, mas assim, desses 500 casos ali, eu devo ter feito no mínimo mais da metade, em torno de 300 com sedação, tá? Ou mais até, e nunca necessitou intubação, no máximo uma máscara laríngea num paciente que era muito complicado, mas a princípio a estrutura para fazer exame com sedação é o que tu precisa, né? Um carrinho de anestesia, o oxímetro, um eletrocardiograma para fazer a comparação, o acompanhamento ali. Legal. O Enio Fiuza pergunta como fazer a fusão de imagem em ENM realizada em outros serviços que não possuem transmissão de imagem. Temos acesso apenas ao CD. Essa é uma dúvida que eu recebi bastante questionamento, doutor Silvio, sobre como realizar, né, o exame de fusão de imagem quando a ressonância ela não é do mesmo serviço em que se vai realizar a fusão, né? Ou ela vem através de mídias digitais, né? Como que o doutor tem essa experiência e contar um pouquinho para a gente. O fundamental é que esse CD ele esteja com as imagens formatadas ou armazenadas em DICOM. Se ele tiver só um leitor, for um CD, por exemplo, que é só para leitura, tu não vai conseguir abrir porque a imagem não está armazenada em DICOM. Às vezes ele vem com o software para te abrir o exame, mas a imagem não está em formato DICOM. Então, o principal é você solicitar que o paciente vá no local que ele fez o exame e solicite um CD com a gravação com as imagens em formato DICOM. Isso é um direito do paciente, o CD é dele, o exame é dele, ele pode fazer o que ele quiser com esse. Eu sei que aqui na nossa cidade tem alguns serviços que meio que se negam ou cobram R$50 para dar um CD do paciente com formato DICOM, né? Cada um, né? Mas é um direito do paciente ele ter esse CD no formato DICOM, que é o que tu precisa para armazenar. Porque se tu vier com o CD só com o leitor de DICOM e a imagem não está armazenada em formato DICOM, tu não vai conseguir baixar ele para dentro do aparelho. É fundamental que as imagens estejam em formato DICOM. Se elas estiverem em formato DICOM, pode fazer tranquilo. Legal. Mais uma aqui, doutor Silvio, caminhando já para o final. Doutor Silvio, você não usa a densidade de PSA como valor de corte para biópsia no PIRADS 2?
Eu não tenho nenhuma experiência em biópsia com paciente com PIRADS 2. Eu não recebi nenhum paciente para fazer até agora. Todos que vieram encaminhados vieram com PIRADS 3, 4 ou 5. Então, eu não saberia te dizer, mas é uma informação interessante. A alteração da densidade PSA, a gente sabe que tem uma correlação, né, maior com a possibilidade de dar positivo a biópsia. Só que eu não tenho experiência com esse tipo de paciente. Eu não recebi nenhum paciente PIRADS 2 para fazer até agora. Até porque, realmente, quando o paciente chega para fusão de imagem, geralmente a classificação dele já se espera um PIRADS mais elevado, né? Exato. Perdão. Como realizar a compensação da imagem fusionada com as diferenças de tamanho da bexiga nos diferentes exames? Olha, eu não levo muito em conta a bexiga, porque na verdade o que eu tenho que parear é a próstata. Se ela está mais cheia ou mais vazia de um exame para outro, né? Tem que tentar localizar na próstata um ponto na ressonância que tu possa na ecografia ter como base, né? Ou de repente pega lá a base da uretra, por exemplo, lá no ápice a uretra final da uretra prostática, início da uretra membranosa ali, e aí tu marca ali e começa a descer para ver se está no mesmo ponto. A bexiga em si eu não tenho tido problema com isso para fazer a sincronização, não. E já emendando, doutor Silvio, quais os pontos que o doutor utiliza para agilizar a sua sincronização? E a pergunta ainda diz, né, a pessoa que fez a pergunta, diz que tem dificuldades com a sincronização usando as vesículas seminais. As vesículas seminais, sim, eu não uso muito, porque a gente pode ter alguma variação, às vezes, de um exame para outro, né? O paciente às vezes está com a vesícula seminal mais cheia, está mais vazia, e aí sim, aí tu não consegue reproduzir. Eu não uso a vesícula seminal de rotina. Eu procuro utilizar mais a uretra, né, assim, ou então as calcificações periuretrais. Normalmente eu tento ver o terço médio da próstata, né, e a partir do terço médio da próstata eu tento localizar alguma alteração na ressonância ali que eu possa usar para parear. A maioria das vezes eu uso calcificação, que é o que a próstata quase sempre tem, é praticamente impossível tu não ter uma próstata em calcificação nesses pacientes, né? Então é o que eu tenho usado mais, calcificações junto da uretra, tento localizar as mesmas áreas na ressonância, tenho conseguido, a maioria das vezes eu tenho feito a biópsia com pareamento assim entre 8, 9 e 10, é raro, eventualmente menos do que isso, né? Bacana. Doutor Silvio, a gente tem muitas perguntas aqui, eu vou deixar as perguntas em aberto por conta do nosso tempo, mas eu vou estar encaminhando todas essas perguntas aí para o doutor Silvio, juntamente com o e-mail, né, de cadastro dos colegas aí que fizeram os questionamentos, e o doutor Silvio, na medida do possível, aí tá suportando aí a resposta, né, dessas perguntas. Doutor Silvio, muito obrigado. Realmente, a gente recebeu também, dentro do campo das perguntas aqui, uma série de colegas parabenizando pela aula, pela explicação, pelas informações aí que foram passadas, e realmente o doutor falou uma frase agora há pouco, que realmente o objetivo maior aqui é o paciente, né? É a gente poder proporcionar ao paciente uma precisão diagnóstica, oferecendo a ele também o maior conforto possível, né? Que a gente conhece que a biópsia é um exame que ele é desconfortável, ele gera uma aí o pós, né, operatório é um pós-operatório bastante difícil, né? E a fusão de imagem, além de trazer precisão, né, para o diagnóstico, ela também traz esse benefício para o paciente no pós-operatório. Então, realmente, são tecnologias que a gente tem o maior prazer de falar a respeito, de difundir, porque ela vai realmente de encontro ao paciente, colocando realmente o paciente no centro aí dos cuidados, né? Eu acho que o principal é, assim,
primeiro foco sempre no paciente, né? Isso que não dá para deixar nunca fora, né? E lembrar que a fusão por imagens, por ela permitir fazer uma biópsia com menos amostras, né? Ela diminui um pouco o risco de sangramento, que é uma coisa chata que ocorre na maioria dos pacientes pós-biópsia, né? Minimiza um pouco o risco pelo fato de fazer menos amostras, menos passagens pela parede do reto, a questão da infecção também. Então eu acho que é uma tecnologia que traz bastante benefício para o paciente e para a gente também, né? Eu queria agradecer o convite para ter dado essa aula, mostrar a nossa experiência aqui, e qualquer dúvida que o pessoal tiver, fica à vontade, pode mandar as perguntas, aí eu vou procurar respondendo elas na medida do possível, tá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Imagina. Doutor Silvio, o prazer é todo nosso em recebê-lo, fique à vontade, a casa é sua. Tá bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Já indo para o final aqui, eu queria só dar um último recado para quem estiver conectado aqui junto com a gente. Toda essa tecnologia que o Dr. Silvio demonstrou, né, tanto no hands-on sobre as imagens, também em relação às imagens que ele demonstrou durante a sua apresentação, são imagens que foram capturadas e realizadas nessas duas plataformas, que são as duas plataformas da Canon Medical que realizam esse tipo de exame, que é o Aplio Platinum Series, composto pelo Aplio 300, Aplio 400 e Aplio 500, um best-seller do mercado da Canon, e que realiza o procedimento de fusão de imagem, e o nosso mais novo lançamento, o Aplio A, que também realiza esse tipo de exame de fusão, tanto para próstata quanto também para outros órgãos, não só próstata, mas também para mama e outros, né, abdômen, fígado. Então, foi um prazer compartilhar esses conhecimentos aqui nessa noite, ter vocês conosco, e nós agradecemos, e por favor, se tiverem qualquer dúvida, qualquer esclarecimento a respeito de qualquer informação aqui que foi passada, querer conhecer mais os nossos produtos, por favor, fique à vontade para nos contatar, ok? Muito obrigado a todos. Um grande abraço.